Na primeira parte, definimos elementos essenciais de espelhos esféricos que nos permitirão agora fazer traçados de raios. Vejamos então as principais regras de raios de luz notáveis para os espelhos esféricos. Primeiro deles, todo raio de luz que incide de forma paralela ao eixo principal do espelho é refletido na direção do seu foco. No caso de espelhos côncavos, os raios de luz incidindo paralelamente convergem para o foco. O estudante costuma dizer nessa situação que o raio refletido passa pelo foco. Contudo, quando se trata de um espelho convexo, é preciso tomar algum cuidado. De acordo com a regra, um raio de luz que incide de forma paralela é refletido numa direção que passa pelo foco. Em outras palavras, o raio refletido não converge para o ponto F, ele está contido numa reta que passa por aquele ponto, como se o prolongamento desse raio passasse pelo foco. Repare, estudante, que isso não viola essa primeira regra. É só lembrar das suas aulas sobre vetores para entender direito essa ideia de direção. Segunda regra, todo raio que incide na direção do foco é refletido paralelamente ao eixo principal do espelho. Ora, isso é fácil de se provar. Já dissemos em aulas anteriores que a trajetória dos raios não depende do sentido de propagação. Então, se um raio incide na direção do foco, ele é refletido paralelo ao eixo, complementando a primeira regra. Novamente, você deve ter cuidados com espelhos convexos. Incidir na direção do foco implica em dizer que o raio passaria pelo ponto F se não fosse, digamos assim, impedido pelo espelho. Assim, no ponto de incidência, é possível representar o raio refletido paralelo ao eixo. Repetindo, o raio incidente não atinge o foco, apenas o seu prolongamento. Repare que é muito similar ao desenho da primeira regra, nós apenas mudamos os sentidos dos raios. Terceira regra, todo raio que incide na direção do centro é refletido sobre si mesmo. E essa aqui eu vou deixar para você pensar na justificativa. Escreve aí o seu comentário nesse vídeo explicando o que você pensa. Mas enfim, para espelhos côncavos, como o centro está do mesmo lado em que a luz se propaga, tanto o raio incidente quanto o refletido passam pelo centro. E você já deve estar pensando, deve ter alguma chatice com o espelho convexo. Pois é, acho que você já entendeu como é que funciona. A reta que contém o raio incidente passa pelo centro. Por isso podemos dizer que ele reflete sobre si mesmo, seja no espelho côncavo, seja no espelho convexo. Quarto e último raio notável. Raios que incidem no vértice do espelho são refletidos simetricamente em relação ao eixo principal. Perceba que, quando o vértice coincide com o ponto de incidência, o eixo principal acaba coincidindo com a reta normal. Logo, o raio refletido é simétrico em relação ao eixo, porque os ângulos de incidência e de reflexão têm que ser congruentes. Para nossa felicidade, não há nenhuma observação a ser feita no caso dos espelhos convexos, uma vez que o vértice pertence ao próprio espelho. Com essas regras, podemos finalmente localizar onde as imagens se formam e com quais tamanhos, utilizando medidas geométricas ou comparações com planos quadriculados. Vamos lá, vamos começar com o espelho convexo para entender direito essa ideia. Tomemos um ponto-objeto P localizado a uma distância qualquer do espelho. Repare que ele não está sobre o eixo principal. Traçando um raio de luz que incide de forma paralela ao eixo, vimos que ele se reflete na direção do foco. Para determinar onde se forma o ponto-imagem, precisamos desenhar pelo menos mais um raio de luz. Vamos fazer incidir um raio na direção do foco, agora teremos que ele é refletido de forma paralela ao eixo principal. E só para deixar bem claro, vamos traçar também um raio que incide na direção do centro e reflete-se sobre si mesmo. Ok, observe agora que os raios refletidos não se cruzam do lado esquerdo, ou seja, eles não convergem para um mesmo ponto. Contudo, os prolongamentos desses raios se cruzam sim no mesmo ponto. Este é o ponto-imagem de P, que podemos representar por P'. Para entender direito essa ideia, vamos repetir isso com outro ponto-objeto, Q. Você deve ter percebido que não são necessários muitos raios de luz.
Dessa vez, eu vou traçar um raio que incide no vértice e é refletido simetricamente ao eixo, e um outro raio que incide paralelo ao eixo, refletindo-se na direção do foco. Mais uma vez, os raios refletidos não convergem para um ponto, mas os seus prolongamentos sim. Temos então Q', imagem de Q. Se os pontos P e Q pertencerem a um objeto, por exemplo, uma vela, P' e Q' pertencerão à imagem desse objeto. Nessa situação, a imagem é virtual, menor do que o objeto e direita em relação a ele. Vamos avançar para os espelhos côncavos. Primeiro, colocando o objeto entre o foco e o vértice. Acredite que o traçado de raios você já entendeu. Você pode escolher quais raios traçar dentro das regras apresentadas. Aqui eu estou optando por fazer incidir um raio paralelo, que reflete na direção do foco, e um raio que incide no vértice, sendo refletido simetricamente. Mais uma vez, os raios não convergem para um ponto, apenas os seus prolongamentos. Temos então uma imagem virtual, maior do que o objeto e direita em relação a este. Posicionando o objeto sobre o foco, poderemos notar algo interessante. Para quaisquer raios traçados, nós teremos raios refletidos de forma paralela entre si, ou seja, eles não se cruzam nem na frente do espelho ou atrás. Em outras palavras, não há formação de imagem nítida, o que chamamos de imagem imprópria. Quando o objeto se localiza entre o foco e o centro de curvatura, pode-se mostrar que é conjugada ao objeto uma imagem real, maior do que ele e invertida. Se posicionarmos o objeto sobre o centro, teremos uma imagem real de mesmo tamanho e invertida em relação ao objeto. E por fim, para objetos localizados além do centro de curvatura, a imagem terá sempre as mesmas características, natureza real, menor do que o objeto e invertida em relação a ele. Resumindo, para espelhos convexos, as imagens têm sempre as mesmas características, já que os objetos sempre estarão além do vértice. Contudo, em espelhos côncavos, podemos ter 5 situações diferentes, uma para cada posição relativa. Na próxima parte dessa aula, nós aprenderemos a representar essas situações de maneira algébrica. Pega o seu livro de matemática do 7º ano e vem comigo.